Então agora vamos discutir um pouquinho, pensar um pouquinho sobre como é a escrita técnico-científica de um material de pesquisa. Então, vou reforçar novamente. O texto vai ser sempre impessoal, sempre escrito na terceira pessoa do singular. Observa-se que, nota-se que, considera-se essas situações nos dias atuais. Então, evitem o nosso. Então, nos nossos dias, percebemos. Então, evite o nós. E não preciso nem falar que o eu, então, não entra em lugar nenhum. Então, eu percebi que, na minha experiência profissional, aprendi. Não, sempre o texto impessoal. Por mais que seja o relato de alguma situação que você vivenciou e isso te motivou a pesquisar sobre esse assunto. Então, sempre escrito de forma impessoal. Como é que nós vamos pensar nessa linguagem? Uma linguagem objetiva, clara, coerente e coesa. O que é isso? Então, uma linguagem objetiva quer dizer frases curtas. Você evite colocar muitos sujeitos, muitos pronomes numa mesma frase. A gente acaba se perdendo e a conjugação aí acaba ficando errada. Então, uma frase objetiva, frases curtas, claras, quer dizer, saiba de quem você está falando, com qual objetivo, aonde você quer chegar. Então, frases muito extensas geralmente levam a alguma confusão entre quem é o sujeito, de quem você estava falando naquele momento. Coerente e coesa. Então, o texto tem que ter uma coerência lógica, eu tenho que ter um fio de raciocínio que eu vou acompanhando e entendendo aonde você quer chegar. Então, isso é coerência. Quer dizer, eu sei de onde você partiu, qual o conceito te levou a chegar a esse posicionamento, da onde esse posicionamento vai te levar para uma solução, para uma conclusão de estudo. E a coesão é essa integração de ideias. Quer dizer, eu não posso cada hora falar de uma coisa diferente ou do nada surge um assunto diferente. Eu preparo o meu leitor, ele começa a saber qual é o próximo assunto que eu vou tratar. Então, quando você finaliza um tópico, um subtópico, você já introduz o próximo assunto nessa finalização de tópico. Então, você já faz o gancho, que a gente chama na área acadêmica. Você busca um assunto, já busca o outro. Quer dizer, quando você vai lendo e vai já tendo interesse de descobrir qual é o próximo capítulo, qual é o próximo parágrafo que está sendo apresentado ali. Então, a gente tem que despertar esse interesse no leitor, de ele dar sequência na leitura, para ele saber acompanhar o seu raciocínio até a conclusão da sua pesquisa. Outra situação é a gente procurar utilizar o vocabulário técnico, a linguagem culta durante o nosso texto escrito. Então, evitar as gírias, palavras mais coloquiais, não dá, não são apropriadas nesse espaço. Então, procure saber quais são as expressões técnicas, qual é o linguajar mais próprio nessa área que você está estudando. Uma outra consideração, veja, alguns advérbios, não podem ser utilizados. Por quê? Veja, muitos autores dizem que. Quem são esses muitos autores? Muitos quantos autores? Ou todo mundo afirma que. Todo mundo, não há nenhuma exceção. Então, cuidado com essas expressões, porque elas acabam te prejudicando. Porque daí vão vir essas avaliações, essas considerações quando você apresentar o seu trabalho. Quer dizer, todos, quer dizer, nenhum autor tem um posicionamento diferente, ou muitos quantos, ou hoje em dia muitas pessoas pensam que. Mas muitas quantas, de qual universo você está tratando nesse assunto? Então, a gente tem que ser muito objetivo quando nós estamos trabalhando com conhecimento científico. Nós não podemos deixar ali a subjetividade. O muitos para mim pode não ser o muitos para você. Então, cuidado com essas expressões. A gente precisa buscar a maior objetividade possível na nossa escrita. Uma outra sugestão é a gente trabalhar com a questão de parágrafos ou subseções. Então, vamos lembrar, cada parágrafo, vamos lembrar lá do nosso ensino médio, quando os professores ensinavam isso. Cada parágrafo trata de uma ideia específica. Eu posso ter essa mesma ideia sendo trabalhada em vários parágrafos, mas nunca assuntos diferentes no mesmo parágrafo. E a questão das subseções, dos subcapítulos. Organize isso com o seu orientador de forma que fique muito claro qual é o foco desse tópico, dessa sessão, para você não começar a misturar assuntos, de forma que você se perca o objetivo daquele texto e você acaba ficando um texto vago no teu estudo. Ele não contribui, não fundamenta nada e te dá a noção de confusão por parte do autor.
Tá? Uma outra situação em relação a essas subdivisões é a questão de quantidade de informação. Eu não posso ter um capítulo nem muito extenso, com muita informação, porque ele acaba se perdendo, nem muitas subdivisões, que o texto fica muito fragmentado. Quer dizer, eu perco a coesão, quer dizer, eu não tenho essa ligação de ideias, eu tenho segmentos. Quer dizer, uma hora eu falo desse conceito, uma hora eu falo desse autor. Então, cuide para evitar muitas subdivisões. Isso prejudica o seu trabalho. Uma outra situação para nós pensarmos é a questão das citações. Eu não posso colocar várias citações juntas, de forma que só os autores se posicionem e você não se posicione enquanto autor do seu próprio trabalho. Então, cuidem com a utilização excessiva de citações. Independente se são diretas ou paráfrase, cuide. Sempre tem que ter um parágrafo seu mediando essas ideias. Você faz essa mediação entre os autores. Então, quem são os autores que se posicionam a favor ou se posicionam contra, mas faça essa mediação entre os autores. Uma outra sugestão para vocês aí é a questão de 3 ideias de citação. Então, eu tenho citações que vão reunir ideias de autores. Então, você cita lá, de acordo com o autor A, B e C, o conceito de educação hoje é esse. Então, você mostra que leu várias obras, mas você sintetizou essa ideia. A ideia de comparação, então eu trago aí a questão de quem pensa dessa forma, quem pensa diferente, tem um outro ponto de vista, ou a ideia de complementação mesmo. Quer dizer, tem um autor que traz esse conceito, mas eu tenho um autor que trouxe um ponto de vista além daquele. Então, são 3 formas, são 3 conceitos aí de citação que vão te ajudar a elaborar o seu texto, vão enriquecer o seu trabalho. Dê uma olhadinha no exemplo que eu vou mostrar para vocês agora de como organizar esses tópicos e capítulos. Vamos ver aqui. Então, observe aí que a gente está com um modelo de sumário, né? Um modelo fictício. Esse sumário está representando aí o trabalho de ou monografia ou dissertação, algum trabalho acadêmico, né? Não do projeto de pesquisa. Observe que o primeiro capítulo aí se chama Introdução, e ele vai trazer os aspectos principais do seu estudo, quer dizer, pergunta, tema, metodologia, e a gente já começa a abrir os capítulos da fundamentação teórica. Então, o capítulo 2 ali, intitulado como Título 1, traz a divisão do subtítulo 1 e subtítulo 2. Então, vamos pensar que esse conceito teve que ter 2 divisões, para ficarem mais claros esses conceitos. A mesma coisa com o capítulo 3, né, que seria o segundo título aí, abrindo mais 2 subtítulos, considerações finais e as referências nesse exemplo. Então, observem que a gente pode trabalhar com essa divisão de acordo com for o seu estudo, for apropriado para o tema que você está discorrendo. Então, na aula de hoje, o que nós vimos? Como buscar o material para a elaboração da fundamentação teórica, como organizar esse texto, como redigir esse texto, como utilizar das citações dos autores para embasar, para desenvolver mais, enriquecer mais o seu estudo. Observe o livro didático e até a próxima aula. Obrigada pela atenção.